Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com você sobre o que eu acho dos treinos, dos blocos de treinos que a gente disponibiliza para vocês e vocês passam para o Garmin. Quem usa Garmin tem como pegar esses treinos e jogar. Eu acho que o Garmin tem outros dispositivos também, eu não vou me recordar agora, inclusive se vocês quiserem, dê um Google, né? Dê uma pesquisada quais treinos, quais dispositivos aceitam os blocos de treinamento automatizados do Training Peaks. Dessa forma, porque eu acho que vai aparecer para vocês. Num contexto geral é o seguinte, vocês percebem que os treinos montados no Training Peaks, eles são montados em blocos e para quem usa Garmin, vocês conseguem transferir esses blocos direto para o Garmin. Aí, se tiver com a zona de frequência cardíaca do Garmin ou de potência idêntica do Training Peaks, vocês vão dar start e o Garmin só vai avisando vocês o que vocês têm que fazer, tipo tantos minutos, a frequência cardíaca de X a X. Se vocês estiverem abaixo daquilo, o Garmin vai ficar apitando, e se vocês estiverem acima, o Garmin vai ficar apitando também. Se acabar o tempo, ele vai te avisar, ele dá um pip para você parar, né, aquele trabalho e mudar a intensidade. E isso, de certa forma, realmente traz muita facilidade, entre aspas, né? Por quê? Porque, assim, aquele treino ali, ele fica muito engessado. Eu, particularmente, não utilizo esse sistema da Garmin. Eu tenho um Garmin, mas não utilizo. Por quê? Porque, como eu falei, ele fica engessado. O que eu faço, geralmente, no meu dia a dia? Eu pego aquele treino, eu pego o meu treino, anoto num papel o que eu tenho que fazer, e aí eu vou... Pego uma fita transparente, coloco no quadro da minha bicicleta, geralmente no avanço da minha bike, e eu fico ali monitorando, né, o tempo, a intensidade que eu tenho que andar e tudo mais. Como assim que esse treino via bloco, né, que a gente fala, ele fica engessado, Cris? Ele vai te estipular a intensidade e o tempo, intensidade e o tempo. E aí, vamos supor que você tem um sprint e aquele sprint, você naquele momento que você tem que começar ele, você está numa descida. Não é o local mais adequado para você realizar um sprint. Você pode, em alguns momentos do seu treino, ou antecipar um pouquinho um trabalho específico que você for fazer, ou postergar um pouco esse trabalho, esse tiro, né, que você for fazer, para encontrar o terreno, o relevo melhor para executar aquele trabalho. Com o passar do treinamento, vocês vão entendendo o tipo de exigência física que vocês vão ter que fazer em cada treino e vocês também vão conseguir antecipar. Esse treino aqui é melhor eu fazer para tal percurso. Esse treino aqui é melhor eu fazer para X percurso. Mas ainda assim acontece de um tiro ter que começar numa descida, ou um sprint, por exemplo, que o ideal é você começar a fazer um sprint ou num plano, ou no pé de uma descida, tipo, você vem descendo, aí quando você for começar a subir, você tá embalado ainda, você já faz o sprint. Agora, por exemplo, você tá numa subida longa, você tem que fazer um sprint, não, deixa acabar a subida e aí você faz esse trabalho. Quando o treino tá em bloco no Garmin, ou no seu dispositivo, você tem que fazer aquilo ali, o Garmin fica pitando para você fazer. Se você não fizer, passou, porque o Garmin já te avisou para você fazer e você não fez. Aí o que vai acontecer? O treino começa a ficar todo bagunçado, todo bagunçado. Então, eu sugiro que você anote o seu treino, tá? E execute ele, tipo, dê o lap, eu vou fazer um tiro de 10 minutos. Dê lap na saída do tiro, dê lap na volta, marca tudo certinho, que aí você consegue controlar o tempo também. Mas apesar desse tipo de funcionalidade do Garmin ser muito fácil, mas eu acho que na prática ele compromete um pouquinho nessas situações que eu citei para você. E tem um outro detalhe ainda que é assim, por exemplo, ali nos treinamentos eu coloco geralmente, né, de 20 a 25 minutos de aquecimento. Mas tem atletas que eles precisam de mais tempo de aquecimento, né? Então, você pode, se você fizer da forma como eu falei, anotar o seu treino todo certinho num papel, pegar uma fita adesiva transparente e anexar no quadro da sua bike, você vai conseguir aumentar, tipo, o seu aquecimento. Às vezes você terminou o giro, por exemplo, você tem um treino de endurance de 2 horas.
Mas o percurso que você selecionou para fazer vai dar mais ou menos umas 2 horas e 20. Tá tudo bem, 20 minutos a mais no seu treino, não tem problema nenhum, desde que seja na intensidade para aquele dia, né? O problema é se você aumentar, eu tinha 2 horas, eu fiz 4 horas de treino, aí já vai se tornar um problema, principalmente se no dia seguinte você tiver um treino intervalado, tá? Mas se você, por exemplo, eu tenho 1h30 hoje, mas eu consigo fazer 1h50, 2 horas, ok, mantenha a zona de intensidade predominante que eu tô pedindo e pode aumentar. Só que se você tiver dentro do seu bloco de treino, dentro do treino programado no seu dispositivo, isso aí já fica mais complexo. Por quê? Porque acabou. Aí tá tudo bem. Você vai encerrar a atividade e começar a outra. Aí vai subir 2 atividades pro Training Peaks. Mas não necessariamente teria a necessidade de fazer isso, né? Se você tivesse com tudo anotadinho, você iria conseguir fazer o seu treino sem precisar ficar ali olhando, dependente de um Garmin. Que, inclusive, essa funcionalidade deixa vocês muito refém do sistema, né? Se vocês fizerem da forma como eu estou sugerindo, vai chegar uma hora que vocês não vão precisar nem anotar mais. Eu, às vezes, nem anoto mais meu treino. Eu já saio, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu gravo na minha mente, já está automatizado. Vocês também vão chegar nesse estágio. Agora, se toda vez vocês ficarem dependendo do Garmin, vai chegar uma hora que, se um dia vocês tiverem algum problema, se um dia o Garmin acabar a bateria, vocês esquecerem de carregar, tem gente que não consegue treinar. Por quê? Porque é totalmente refém daquele dispositivo. Então, não se tornem refém, não tenham essa dependência. Procurem ter esse dispositivo para agregar, mas não criar essa dependência, tá bom? Até! Boa semana a todos!